Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarek Souza e continuo aqui com esse projeto de evangelização baseado na leitura da Bíblia Sagrada. Hoje o nosso foco é o capítulo 10 do livro de Josué. Vamos lá? A derrota dos amorreus. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei. E era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adoni-Zedeque enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: Venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E esses 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laques e Eglon ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal, e o Senhor Deus lhes disse: Não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim, os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e Maquedá. E enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele e, na presença dos israelitas, disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Essas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido, nunca mais houve um dia como este. Um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquedá, mas foram descobertos. E Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse: Rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas. Mas não fiquem lá. Persigam os inimigos, ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que eles voltem para suas cidades, porque o Senhor, nosso Deus, já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades, protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram sãos e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava, e ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: Tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. E isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebrom, Jarmute,
Laques e Eglon e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele: venham aqui e ponham os pés no pescoço desses reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse: não tenham medo, não percam a coragem. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira. E eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se haviam escondido. E puseram na entrada grandes pedras, que estão lá até hoje. Outras vitórias de Josué. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá. Matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com que o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e o seu exército foram de Maquedá até a cidade de Líbina e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram com que o rei de Líbina o mesmo que haviam feito com o rei de Jericó. Josué e o seu exército foram de Líbina a Laques. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laques. E, como haviam feito em Líbina, também em Laques mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Gezer, saiu para ajudar Laques. Porém, Josué derrotou o rei de Gezer e o seu povo. Não deixou ninguém vivo. Depois, Josué e o seu exército foram de Laques até Eglon. Eles cercaram e atacaram a cidade e a tomaram no mesmo dia. E mataram todos, como haviam feito em Laques. Aí Josué e o seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebron. Atacaram e tomaram a cidade de Hebron. Mataram o rei e todos os moradores de Hebron e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruíssem completamente a cidade, como tinham feito com Eglon. Ninguém ficou vivo. Então Josué e o seu exército voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o seu rei e também todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas dali. Josué fez com que Debir e com o seu rei o mesmo que havia feito com Hebron e Líbinas, e com os seus reis. Assim, Josué conquistou toda aquela terra. Derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e ao pé das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo, todos foram mortos. Era isso que o Senhor, o Deus de Israel, havia mandado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza e toda a região de Gozém até Gibeão. O Senhor, o Deus de Israel, lutava pelo seu povo e por isso Josué dominou todos esses reis e as suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal. Muito bacana a história aí desse capítulo 10 do livro de Josué. Percebemos aqui que Deus realmente estava com o povo de Israel. Acontece um fato milagroso nesse capítulo, que a partir de palavras de Josué, o sol e a lua ficam parados, para que Josué pudesse guerrear contra os amorreus até que a vitória fosse alcançada. E isso realmente de fato aconteceu. Além disso, houve chuva de grandes pedras de gelo, que matou inimigos de Josué. Foi um outro ponto também milagroso nessa batalha de Josué contra os amorreus. Josué teve inúmeras vitórias, e todas elas baseadas na presença de Deus entre o povo de Israel. Para mim fica claro que as batalhas podem ser inúmeras, mas podemos vencê-las se Deus estiver conosco. Precisamos cumprir aí as orientações, as ordens, os ensinamentos de Deus, para que possamos vencer todas as batalhas que sofremos, que temos que enfrentar todos os dias de nossa vida. Assim como Josué, todos nós temos que acreditar fielmente a Deus para que essas batalhas elas sejam vencidas, uma de cada vez. Era isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo capítulo.